Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo semanal aqui da Cenários Capital. Bora entender o que esperar do mercado para a semana que começa agora, dia 17, e vai até 21 de novembro. Tudo com base no que a gente observou até a última sexta-feira, dia 14. Então vamos lá. Essa semana a gente tem 3 pontos principais que merecem toda a nossa atenção, sabe? Primeiro, essa novela, o imbróglio tarifário com os Estados Unidos, que continua mexendo com o humor do mercado. Segundo, e esse é grande, o balanço da Nvidia, que sai no dia 19. É um verdadeiro termômetro para o setor de tecnologia global. E por fim, o feriado aqui no Brasil no dia 20, que sempre dá uma enxugada na liquidez. Bom, e para a gente entender o que pode acontecer por aqui, primeiro a gente precisa olhar lá para fora. O foco, claro, é nos mercados americanos, que continuam dando as cartas no jogo global. E aqui a gente está vendo nos Estados Unidos um clima de bastante otimismo, viu? As bolsas estão lá nos topos históricos e o dólar medido pelo DXY vem ganhando força no mundo todo, o que acaba pressionando outras moedas. Além disso, acabou o shutdown do governo por lá, então mais dados econômicos importantes devem voltar a sair. E como eu falei, a expectativa para o balanço da Nvidia tá gigante, com potencial para chacoalhar o setor de tecnologia inteiro. E olha só como uma coisa leva a outra. Essa força toda do dólar tem um reflexo claro em outros ativos. O ouro, por exemplo, que vinha numa alta bem forte, parece que deu uma descansada. Isso pode indicar um apetite menor por ativos de proteção, né? Ao mesmo tempo, o mercado de criptomoedas entrou numa fase de correção, o que faz sentido, já que ele anda bem ligado ao desempenho do setor de tecnologia. Ok, com esse panorama global em mente, vamos voltar ao nosso olhar aqui para o Brasil. E por aqui a gente sabe, o tema que domina o debate é sempre aquela queda de braço entre os juros e o nosso risco fiscal. Olha só esse número. O Copom, nosso Banco Central, decidiu manter a taxa Selic em 15%. É um patamar bem alto, né? E isso é fundamental para toda a economia, porque mantém o Brasil com um dos maiores juros reais do mundo. E por que essa Selic continua tão alta? Bom, a resposta está no nosso persistente risco fiscal. Os gastos do governo continuam sendo a grande preocupação. Enquanto os gastos crescem mais rápido que a arrecadação, o mercado fica com o pé atrás, sabe? E com isso, enxerga pouco ou quase nenhum espaço para corte de juros no ano que vem, em 2025. E esse gráfico mostra direitinho como o mercado reagiu a tudo isso. A gente vê um leve fechamento na curva de juros, o que isso quer dizer na prática? Que as taxas dos títulos do Tesouro Direto, tanto os mais curtos quanto os mais longos, deram uma pequena recuada em comparação com a semana passada. Para quem já estava posicionado nesses títulos, isso é ótimo, porque gera uma marcação a mercado positiva. Beleza, juros, fiscal, cenário externo, mas e a nossa bolsa? Como o Ibovespa reage a tudo isso? Será que ele continua subindo? Pois é, o Ibovespa engatou a quinta marcha. Ele rompeu os topos anteriores e cravou uma nova máxima histórica. E pelos estudos técnicos, o próximo alvo, o objetivo imediato, fica lá na região dos 160 mil pontos. Agora, uma pergunta importante. Mesmo com essa alta toda, a bolsa ainda está barata? Bom, se a gente olhar por um indicador clássico, o preço sobre lucro ou o PL, a resposta parece ser sim. A bolsa brasileira está sendo negociada a um PL de 10,16 vezes, um pouco abaixo da sua média histórica, que é de 10,89. Isso sugere que, mesmo depois de subir tanto, ainda pode ter espaço para mais valorização. Mas sempre tem um mas, né? É muito importante ter atenção a este ponto. O mercado está tecnicamente esticado. Ele subiu muito rápido e está no que a gente chama de nível sobrecomprado. E isso é um sinal de alerta que pede um pouco mais de cautela. Então fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que o famoso rally de Natal, aquela alta que a gente costuma ver no final do ano, simplesmente se antecipou em 2025? Para a gente entender melhor essa alta, vamos mergulhar nos setores. Afinal, quem está puxando o mercado para cima e quem está pesando? Aqui, a gente consegue ver essa divisão de forma bem clara. De um lado, com uma força relativa acima do Ibovespa, temos o setor imobiliário, utilidade pública, energia elétrica e o setor financeiro. Esses são os líderes do movimento. Já do outro lado, com uma força abaixo do índice, a gente encontra os setores de consumo e de materiais básicos. E dando uma olhadinha no dólar, ele está ali, testando mais uma vez aquele suporte importante na região dos R$ 5,280. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O que a gente pode esperar, afinal, para essa semana? Bom, do lado otimista, o que está jogando a favor da bolsa? A gente tem 3 fatores principais. Primeiro, o momentum, essa força compradora que está bem clara.
Segundo, a nossa inflação, o IPCA, que veio mais baixa e ajuda a aliviar a pressão nos juros. E terceiro, o fluxo de capital estrangeiro, que continua entrando forte no país, atraído pelo famoso carry trade, ou seja, o ganho com a nossa alta taxa de juros. Agora, do lado da cautela, quais são os riscos no radar? Também são 3 pontos. A reversão do ouro, que pode ser um alerta de mais volatilidade à frente. O fato de o Ibovespa estar sobrecomprado, como a gente já viu, o que pode levar a uma realização de lucros. E, claro, o risco binário do balanço da Nvidia. Se o resultado vier bom, ótimo, mas se decepcionar, pode arrastar os mercados para baixo. E isso tudo nos leva à grande questão da semana. A gente tem a força compradora claramente no controle, mas, ao mesmo tempo, um mercado bem esticado. A pergunta que fica é, o que vai pesar mais? O momentum de alta ou a cautela? Bom, pessoal, é isso. Se este nosso estudo ajudou a se preparar melhor para a semana, não esquece de deixar aquela curtida e compartilhar com mais gente. Ah, e se tiver algum ativo específico que gostaria de ver por aqui, é só deixar o pedido aí nos comentários. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, todos os nossos estudos completos estão lá no nosso site www.cenarioscapital.com.br. E lembrando, hein? É cenários com U. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem.